Boa noite a todos. Agradecemos à direção da casa pela oportunidade, a Deus, a espiritualidade amiga, por nos dar essa oportunidade de estarmos aqui, porque o primeiro necessitado sou eu, né, que estou aqui, que pesquisei, estudei, e esse tema é um tema assim fascinante, de vital importância para nós. Porque através desse tema a gente pode descobrir muitas coisas interessantes em nossas vidas, que muitas das vezes a gente não percebe, mas só com estudo aprofundado, com pesquisa e com o próprio sentir dos nossos comportamentos assim diariamente, a gente consegue descobrir quem somos, o que realmente somos de verdade, porque muitas das vezes nós temos o processo obsessivo, mas a gente não se diz obsediado, né? Isso é muito importante a gente entender o processo obsessivo, o mecanismo da obsessão, para podermos, na realidade, ter um rumo, uma orientação para nós mesmos, primeiramente. Então, é um tema fascinante, é um tema que eu gosto muito de estudar, até por mim mesmo, porque eu tive muitos processos que eu não entendia e que não tinha respostas. E através do estudo da obsessão, a gente começa a perceber realmente e trabalhar isso em nós, né? Esse capítulo que foi lido hoje, ele serve como dever de casa, tá? Que é o antídoto da obsessão, está aí contido. Jesus fala sobre a reconciliação com os adversários. Muitos de nós, a grande maioria, estamos aqui repetindo, né, a lição, justamente porque temos adversário, porque muitos casos de obsessão são do passado, de vidas passadas, mas muitos casos estão na vida presente, né? Nós acrescentamos mais dívidas a nível disso. Então, nós trouxemos aqui alguns pontos interessantes, algumas obras que nós vamos citar aqui, e alguns tipos de obsessão que eu também não conhecia e que passei a conhecer com o estudo, né? Então, Kardec fala em 3 tipos na obra básica, que é a obsessão simples, a fascinação e a subjugação. Esses 3 tipos são falados na obra básica. Kardec se refere a esses 3 tipos. Mas nós descobrimos um outro, que não é bem obsessão, mas é o assédio espiritual, muito comum, sabe? São pegadinhas. O que é obsessão? É um espírito que persegue o outro persistentemente, é algo persistente. Já o assédio não, é um episódio, é algo ocasional, não é uma coisa que ocorre, né, com persistência e com frequência. Mas o que é o assédio? O espírito, conhecendo as nossas mazelas, os nossos pontos negativos, né? Sabendo que nós somos pessoas impacientes, que se irritamos com muita facilidade no local de trabalho, com o cuidado com a família, muitas das vezes não temos paciência com o ente querido, né, em determinadas situações, e aí o espírito se aproveita, né, desse episódio, dessa fragilidade, e nos coloca, vamos dizer, numa saia justa. São ocorrências que são tão banais, às vezes, por coisas tão simples, tipo assim, a gente já presenciou uma pessoa que tem um conhecimento espírita, tudo, brigando na frente do supermercado por causa de um carrinho de compra. E um vexame, algo assim impressionante, que a pessoa diz, mas como uma pessoa com tanto esclarecimento? Todos nós estamos vulneráveis. Todos nós. Então, ele vinha com os 2 carrinhos de compra, e esse rapaz que fica na frente do mercado, o Sanelinha, queria ajudá-lo para ganhar algum dinheiro. E pegou um dos carros e saiu empurrando em direção ao carro dele. Mas ele pensou que o garoto ia roubar. Então ele entrou em pânico, em desespero, e começou a xingar, a gritar, e foi uma cena bem assim difícil. Então, esse é um episódio de um assédio. Ele não é uma coisa constante. E muitos de nós entramos nessa pegadinha.
com muita facilidade às vezes, a depender do nosso estado emocional, psicológico. Passa uma pessoa na frente da gente, corta o carro, pronto, aí a pessoa... Tem gente que vai na frente e ainda dá aquele freiozinho para perturbar, né? Porque a pessoa vem numa velocidade controlada, e hoje não dá nem para a pessoa andar em alta velocidade, porque Aracaju está todo cheio de câmera por todo canto, né? Então a pessoa vai ali nos 60, está certinho, mas vem alguém que está com muita pressa. E ele fica buzinando, e quando tem a oportunidade de ver que você não saiu, aí a pessoa tira a sua paz muitas das vezes. E a gente vê muitas confusões no trânsito em função disso. Então, são esses episódios que é chamado de assédio espiritual, né? E ocorre bastante em nossas vidas. Quem já não teve um episódio desse na vida, né? Quem é, né? Todos nós já passamos por isso. E aí vem, então, a obsessão simples. A obsessão simples é tipo assim, eu vou ler para se tornar mais... É a ação de um espírito, né, sobre outro, que está sintonizado. É preciso que a gente entenda que o processo obsessivo não ocorre de forma aleatória, gente. Tem muito a ver com o nosso pensamento, com as nossas emoções e com os nossos sentimentos. Por isso que o orai e vigiai é de vital importância. Mas esse orai e vigiai não é algo assim, tipo... Tem pessoas que ficam às vezes, Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, Ave Maria. Eu estava pelo triste, fiquei orando, repetindo. Se tivesse um texto, a pessoa disse, eu ia repetir o texto não sei quantas vezes, porque eu estava que não aguentava esperar. Falta de paciência, entendeu? Então nós temos que treinar isso. Na minha área, eu trabalho com vendas. Se eu não tiver paciência, primeiro curso que a pessoa fez, você é uma pessoa paciente, gosta de esperar, tem paciência para esperar, então, foi daí que eu desenvolvi a paciência. Às vezes eu saio nas lojas com minha esposa, mas seu marido é paciente. A partir daí, a gente aprendeu que é preciso ter paciência para o nosso próprio benefício. Então, esse processo, né, da gente buscar esse equilíbrio é algo sábio. É preciso você entender você mesmo, suas próprias limitações. Não é algo assim que você vai conseguir, porque às vezes a pessoa pensa assim, pense positivamente. Como que você vai pensar positivamente no caos? Se você está numa situação de endividamento. Endividamento é uma das causas de obsessão. Sabia, gente? Que as pessoas que andam bem financeiramente, elas têm um equilíbrio. Então, raramente elas vão ter assim, porque a pessoa que estava pensando na dívida, ela pensa na dívida o tempo todo. Ela foca naquela dificuldade. Então, ela fica fragilizada e vulnerável, presa fácil de obsessão. Então, o Espírito vai dizer, você não vai conseguir. Pronto, você está ferrado, sua vida agora você está pobre, e bota na cabeça aquilo e a pessoa fica pensando só nisso o tempo todo, ela não pensa o outro lado, tá? Então esses processos, eles são interessantes. Na obsessão simples, o que ocorre? O espírito, ele tem consciência do que está se passando com ele, ele tem consciência, ele sente que não está bem, ele sente que tem algo errado com ele, né? Ele tem uma sensação estranha e ele começa então a buscar, né, soluções. Ele vai em busca da cura, certo? Nesse processo da obsessão simples, nós temos ainda consciência do que está acontecendo com a gente, tá? Isso é importante. Você tem sensações. A gente sabe como nós estamos, né? Isso é algo óbvio. De repente você estava bem, né? Não é que ocorra assim, meu Deus, eu estava tão bem, de repente, aí o obsessor me pegou. Não existe isso, sabe, gente? O obsessor, primeiro, esse ponto, somos nós. A partir de mim, dos meus pensamentos, das minhas emoções, aí começou a surgir o processo desse mal-estar. Não foi mal olhado, não foi a presença de qualquer outra pessoa no recinto, mas primeiramente a minha participação. A gente tem que ter consciência disso, para não colocar responsabilidade em terceiros.
Tá? Então, nesse processo existe essa consciência. O espírito ele sabe o que está se passando com ele e busca a cura, né? Ele sabe que está se sentindo mal, ele tem consciência de tudo isso, e essas sensações elas são mais variadas possíveis, né? Vai depender de como a pessoa, ela própria que sente, né? Ela própria, às vezes ela tem uma sensação de calor, de impaciência, de irritabilidade, né? Então ela tem que sair da turba que nem ensinou Jesus, né? Saia para orar, para pensar coisas boas, para se fortalecer. Então, nesse processo é muito interessante. Nesse livro aqui, de Kardec, Obras Póstumas, ele fala de algo muito importante, que eu achei super interessante, que é a fotografia do pensamento. É algo assim... Olha, a tecnologia que tem no plano espiritual, isso não é brincadeira não, isso aqui é fichinha, viu? Isso é fichinha, essas câmeras, celular, que localiza onde você está, gente, é coisa fora de série. Então, a fotografia do pensamento, ou seja, tudo aquilo que nós estamos pensando, agora, nesse momento, tem uma ação, gente. Imediatamente, você se liga a espíritos bons, se você estiver pensando coisas boas. Se você estiver pensando coisas negativas, vai atrair espíritos dessa mesma faixa vibracional. É tão simples a coisa, é tão, assim, a linguagem da doutrina espírita é bem transparente assim, só não aprende quem não quiser exercitar, sabe? O difícil é a prática, né? Porque praticar... Aí exige esse exercício que leu aqui a mensagem preparatória, quem prestou atenção na abertura, na leitura preparatória, vai perceber dessa necessidade da preparação. Momentos com você mesmo, que a gente não tem. Raramente a gente tem momentos só com a gente, né? Que não tem a televisão ligada, que não tem um celular, no lugar onde esteja só você sozinho, com você mesmo. Falando de você, pensando em você, juntamente com os protetores amigos, tá? Você precisa falar com o seu anjo da guarda, eu sempre digo isso, como se você estivesse conversando com uma pessoa amiga do seu lado. Fale tranquilamente com ele, como nós estamos conversando aqui agora, e diga o que você quer de verdade mudar na sua vida. De verdade, com sinceridade, porque se não houver isso, eles sabem tudo. A gente não engana a espiritualidade, não engana. Então a gente tem que ser o mais sincero possível. Dizer o que eu sou de verdade, e eu quero mudar isso em mim, entendeu? Isso é um combate ao processo obsessivo. Aí vem a fascinação. A fascinação já é o inverso da obsessão simples. Aí é mais difícil. Porque o espírito, ele sofre uma ilusão. Ele não tem consciência. Já é um dos fatos assim que é o inverso total. Ele perde a consciência. Ele começa a ser o médium a ter visões superiores, a ver coisas, né, a falar coisas diferentes e achar que está certo. E ninguém convence o contrário, sabe? Que é muito difícil. Não tente dizer o contrário, acolha, mas não tente convencê-lo de forma contrária. Porque o espírito ele pode chegar aqui e dizer, olha, estou vendo Bezerra de Menezes agora, está aqui falando comigo. Isso é um dos fatos da alucinação. O espírito só fala com o espírito de ordem superior. Ele vê coisas assim e recomenda trabalhos absurdos. Do lado contrário, eu tive uma pessoa um ente querido meu, que passou por esse processo, que está saindo agora, que ela via e o espírito manipula de tal maneira que ela falava do evangelho com muita propriedade. Com muita propriedade. Capaz de convencer qualquer pessoa desavisada e despreparada. Que ela falava de tal modo, fulano vai morrer, degolado, dessa forma assim, assim, assim. Fulano vai perder a visão, vai ficar cego. Aí eu disse, caramba. E eu ficava calado escutando. Apesar de amar muito, eu não poderia ter outra arma a não ser o evangelho
para ela vibrações positivas para ela. Porque não tem como, gente. Não tem como você agir a não ser dessa maneira. Primeiro que a pessoa é católico. Católico praticante daqueles mesmos que... E aí que nasceu o problema, certo? Porque ela ocupava cargos na igreja e daí ela começou a se sentir superior. Ela, ao mesmo tempo que ela praticava lá, ela via espírito em casa, ela abria sessões em casa. Isso é próprio desse processo da fascinação, que ele tira a pessoa do ambiente, ele afasta as pessoas, a pessoa do familiar, das pessoas amigas, ele começa a se isolar, tá? Esse é um sinal da fascinação. E começa a falar essas coisas dissimuladas, loucas, e você, assim, para identificar é muito mais, assim, difícil, porque a pessoa dissimula. Você conversando com ela, a pessoa diz, não, mas ela não tem nada, ela está normal. Eu sei que ela está normal. Porque para determinadas pessoas, ela não falava determinadas coisas, mas ela já estava atendendo um determinado público. Se reuniam numa casa e falava coisas assim. Então a gente tem que ter muito cuidado com a gente, primeiramente, logicamente, ter esse cuidado de se ajustar, porque a doutrina espírita, ela nos oferece toda uma condição para que a gente mesmo, estudando a doutrina espírita, aprenda a se proteger. Aprenda a se proteger. Porque a proteção, ela está aliada à oração e à prece. A caridade moral, gente, a caridade como entendia Jesus. Perdão das ofensas. Caridade, né? Essa é a maior de todas e é a mais difícil. Guardar ressentimento, mágoas. Então, uma pessoa que está com esse tipo de sentimento é uma presa fácil desse processo. E essa pessoa estava exatamente nesse conflito. Saindo de uma separação complicada, odiando a pessoa, desejando todo o mal para aquela pessoa, entende? Mas ninguém via da família no todo conseguia enxergar isso. Então, precisa o quê? Um exército de oração, de prece, de pedidos pelaquela pessoa, intercessão da Virgem Maria, dos bons espíritos, dos protetores amigos, do anjo da guarda, do protetor daquela pessoa. Paciência com a pessoa. Não responde. Não adianta tentar. Vamos para o centro espírita, você é espírita. Se a pessoa não conhece a doutrina espírita, se ela não quer vir, não dá para trazer. Faça de longe. As coisas vão se ajustar. Acredite em Deus. Acredite na sua fé e no seu amor pela pessoa. E isso vale multidões, sabe, gente, de oração. Aquilo que você pede, a intercessão da Virgem Maria, dos bons espíritos, é acolhido. Pode ter certeza disso. Então, esse processo é bem complexo, porque o espírito se vê dono da razão. Ele é o dono da razão, ele sabe tudo. E não adianta, eu repito, não adianta. Nós já tivemos inúmeros casos assim, desse tipo, da pessoa vir... Né? Até tem um George, é um expositor, que ele conta um caso interessante, que a pessoa estava num processo desse, e ela ia na instituição e dizia que estava falando com o espírito tal, que ele disse isso, e ele escutava tudo que ela psicografava lá, com a maior paciência do mundo. Aí escutava ela ia embora, e chegou um dia que ela chegou lá e disse... Bom, hoje é o último dia que eu estou aqui vindo na casa, porque eu vou morrer. Vai morrer? Vou. Amanhã eu morro. Certo. E engraçado que ele trata com tanta naturalidade que ele diz, está certo, tudo bem. Aí quando é no outro dia, ela está lá. Ele, mas você não ia morrer? Aí ela disse, e eu morri de fato. Acontece que eu retornei. Tá? Eu estive lá, conversei com os espíritos todos, e eles, agora estou de volta. Eu renasci de novo. Continua no mesmo estágio. Renasceu, mas o processo continua o mesmo. Então, os processos obsessivos, eles estão assim,
eu diria assim, em grande escala, ainda aqui no nosso planeta. Em grande escala, não são poucos. Em virtude das nossas desatenções, nós não conseguimos reunir família como se reunia antes. Celular é algo que chega toda hora, informações de todo jeito. Isso vai causando o quê? Medo, insegurança. Será que vai dar certo mesmo? Será que vale a pena eu estudar? Será que eu vou ter emprego? Né? Medo de perder os pais, de ficar sozinho. Principalmente o jovem. O jovem de hoje ele é muito mais vulnerável, inseguro do que nosso passado distante, né, gente? A gente saía pelas ruas, não tinha medo de nada. Hoje em dia todo mundo tem medo de sair de casa. É uma insegurança muito grande que está na mente das pessoas. Sabe por que isso ocorre? Muita televisão na cabeça, muito jornal. Estão roubando celular. É lá em São Paulo. Aqui em Aracaju ninguém rouba celular. É muito raro. Só quem vai para o Precaju, aí não tem jeito. Né, gente? Quem vai para o Precaju e que leva o celular e vai fazer selfie, aí o ladrão olha lá, é aquele que eu quero, né? É diferente, né? Mas assim, no dia a dia, isso não ocorre. Como ocorre em São Paulo, que toda hora tem um assalto. Então, tudo isso a pessoa traz para a sua mente. E ela começa a pensar que todo mundo também de negro, mal vestido, com os cabelos grandes, é ladrão. Eu sempre dizia isso lá no Prosa Bem, porque está lá Elias. O ladrão não, é Elias, é o flanelinha, é o cara que guarda carro aqui na frente, não tenha receio. E assim, a nossa fé é muito pouca. A gente sai de um lugar e ao mesmo tempo os nossos olhos nos condenam. Você vê coisa negativa, está olhando um ladrão. Por que ele é ladrão? De onde você tirou isso? Tá? E é isso que nos torna vulneráveis o tempo todo, esses receios. Aí, no outro processo, que aí é mais grave, né, que é a subjugação, aí o cidadão está totalmente dominado. Ele já não tem mais controle. Ele fica como se tivesse lesionado, assim, fisicamente e mentalmente. Né? Tem muitas pessoas que estão assim, entregues, que não acreditam mais em nada. É como se fosse um processo de depressão profunda. Então a pessoa não vê mais felicidade em nada, não tem prazer em nada, nada lhe traz alegria e satisfação. Por mais dinheiro que ele tenha, não interessa nada para ele. Porque às vezes a pessoa pensa que esse processo ele só se dá em pessoas que têm dificuldade, de forma nenhuma. Negro, branco, amarelo, rico, pobre, todas as classes passam por esse processo. Todas as classes. Todos nós que estamos aqui passamos por essas situações. Então eu conheci várias pessoas que o motorista chegava, levava ele para passear e ele sentava que nem um dementado, sem nenhum prazer para nada. Olha, doutor fulano, aquela pessoa que você gosta muito. Para ele, nada estava acontecendo. Então, esse processo é o mais grave de todo. O espírito fica completamente alienado mentalmente, ele fica físico e espiritualmente dominado. Né? Aí não se descarta em nenhum desses processos o tratamento com profissionais da medicina, tá, gente? Não se descarta. Tem que ter ajuda de profissionais. É necessário que haja. Porque não é só chazinha, alguinha e passe, e só isso não será suficiente para o avanço do processo, que já lesionou o espírito. Então ele precisa de um tratamento físico, né? Com cuidado médico. Então esse processo é mais grave. Mas aí, ainda estudando esse processo, nós descobrimos nessa obra aqui, Estude e Viva. Né? É um livro pelo espírito de Emmanuel, André Luiz, um livrinho pequeno, mas com uma informação, né, muito interessante.
que é a meio-obsessão. Essa meio-obsessão que ele fala aqui nessa obra, ela está tomando conta do planeta. Porque é o tipo de obsessão que a gente não consegue identificar com muita facilidade, que é uma dissimulação muito grande. E essas pessoas, elas causam prejuízos para a humanidade, que elas se usam de redes sociais, que fazem coisas terríveis e prejudicam muitas pessoas. Essa meio-obsessão tem sido o caos do século, desse momento. Então ele fala aqui, ó, não se sabe o que tem causado maior dano à humanidade, se as obsessões espetaculares, individuais e coletivas, que todos percebem e ajudam a desfazer, ou isolar, no caso, ou se essas meio-obsessões de quase obsediados, né, despercebidas, contudo, bem mais frequentes, que minam as energias de uma só criatura incauta, mas influenciando o roteiro de legiões de tantas outras. Esse é o perigo. E como é esse negócio? Então, gente, essas meias obsessões, elas ocorrem, por exemplo, na política, nas eleições, né? Não existem pessoas que estão completamente loucas, perturbadas. Não existiam inúmeras separações, que um era Bolsonaro, o outro era Lula, não é? Esquerdista miserável, não vou dormir mais com você. Olha que loucura, né? Você está com sua família estruturada no seu lar e está trazendo uma influência. O que essa pessoa representa para você? Quem é você para atestar que um e outro é 100%, é a solução, é o bom? Quem somos nós? Entende? Aí chega o período, aí começa esses processos de agressões que giram até hoje nas redes sociais, e essa enganação que ocorre por muitos que se aproveitam desses momentos para perturbar os lares, para perturbar as famílias, para perturbar as pessoas. Porque você não pode falar, dar uma opinião, e a pessoa, esse cara é tal. Se você vestir amarelo, cara, esse cara é bolsominion. Se o cara veste vermelho, é de esquerda. Pronto. Veste branco, pronto. Agora, danada se surgir outro meio obsediado aí de branco, que usar branco, aí vai ter outros processos. Então a gente tem que centrar, buscar a serenidade, o equilíbrio nesses momentos, para que essas coisas não estão influenciando o mundo todo, gente. Não é só aqui não, é todo mundo. O mundo todo está sendo influenciado por essa meio obsessão, por esses processos que são direcionados, né, que trazem assim, uma ilusão de que existe um salvador da pátria. Não existe, gente. As mudanças só ocorrem a partir de nós. Elas não vão mudar, não vai existir. Jesus não vai voltar aqui para ensinar. Ele já deu todas as lições, já deu o Evangelho, que é uma bússola, né, de orientação, e só nós podemos mudar a partir de nós, o planeta, através da nossa educação. Eu moro ali perto do Colégio Arco, eu vejo as mães limpar o carro e jogar o lixo no chão, tendo lixeira na praça toda. Como é que você quer mudar as coisas? Que educação você quer dar para o seu filho? Que exemplo você quer dar para a sua família? Entendeu? As coisas que a gente faz, por si só, nós já obsediamos o plano espiritual. E nós recebemos uma comunicação, uma época, que o Espírito disse assim, olha, quando vocês não atrapalham, já ajuda bastante. Façam a parte de vocês. Cuidem de vocês. Olha, é uma coisa assim bem forte. Isso numa reunião de desobsessão. O Espírito estava furioso. Era um Espírito perturbado, mas ele estava dizendo algo interessante para se refletir. Porque, na realidade, nós estamos preocupados com o outro, de tomar conta do outro e eu. Entende? O problema está em mim, não está no outro.
Eu tenho que cuidar de mim. Chega momentos na vida que a gente tem que priorizar a gente. O tempo todo, gente. Você não pode mudar seu filho. Você não pode mudar sua esposa. Você não pode mudar nada mais. Você pode mudar. Você pode ser o exemplo. Você pode fazer a diferença desse processo de ajuda, de compreensão. E é essa que é a nossa luta. Então, a obsessão também, ela tem alguns modos de obsessão, vamos chamar assim, de desencarnado para encarnado. Esse modo é um modo muito comum, que é de espírito desencarnado para o encarnado. Por isso que Jesus, ele recomenda lá reconciliar com o adversário enquanto ele está aqui, sabe, gente? Porque depois que ele está do outro lado, a coisa fica mais difícil. É melhor a sogra viva aqui lhe odiando viva do que era desencarnada lá. Não é não? Porque era desencarnada lá, ela vai lhe perturbar muito maior. Então, trate-se de tratá-la bem. Né? Se não consegue se reconciliar, estou falando brincando, viu? Se a pessoa não consegue se reconciliar com determinadas pessoas, respeite. Não imponha a sua presença, aonde você não é bem aceito. Não adianta você se impor, né, a sua presença lá, ou tentar, não adianta, você não vai solucionar essa questão dessa forma, entende? Então, esses sentimentos, a gente precisa saber trabalhá-los. Então, essa obsessão de desencarnado para encarnado, ela é super comum, né? Mas tem outra, que acontece de encarnado para desencarnado, que a gente pensa que não acontece, que é uma grande maioria. Gente. Impressionantemente, nós influenciamos o outro lado com os nossos comportamentos. Tudo que a gente faz, a gente perturba eles lá. Nossos vícios, nossa má conduta, nós estamos atraindo eles. Por isso que é bom sempre se reconciliar com eles nas orações, antes do sono reparador. E a Chico Xavier ensinou uma oração interessante, que ele diz: Espírito Santo, cuida de mim. Espírito Santo, me ensina. Espírito Santo, me enche. Chico Xavier, ele fala isso. Eu estou falando aqui, mas com aquela voz dele tão carinhosa, tão interessante, toca profundamente a nossa alma. Então, a oração antes de dormir é uma reflexão, para que a gente possa compreender tudo que a gente fez durante o nosso dia. E se tiver alguma queixa, é interessante que a gente se reconcilie. Ó, meus amigos, meu irmão, eu sei que eu lhe trouxe até aqui. Eu estou sentindo a sua presença aqui comigo, através dos meus pensamentos, das minhas emoções. Gente, o Espírito está do nosso lado o tempo todo. Todo aquele que você convidou, não pense que ele não está ali. 16 Espíritos nos acompanham. Eu sempre repito isso. Todas as palestras quase que eu falo desse tema, André Luiz fala isso. 16. Se a gente fosse multiplicar aqui na sala, hein, você estava entupido de espírito aqui. E de gente, né, e fora dos enfermeiros, dos médicos espirituais que estão aqui olhando cada um de nós. Eles sabem tudo da gente. Quando você vai tomar o passe lá, aquele copinho que você pega, ele está para você. Não pense em trocá-lo. Se você pegou ele, ele é seu. Aquele passista que você vai para aquela casa, é aquele que você precisava. É daquelas energias que você precisava. Pode ter certeza disso. Eu me recordo disso, que era Eribaldo Prata, lá do Procedem, tinha um médium que ele tocava as pessoas e fazia tanta coisa. Aí a pessoa achava maravilhoso isso. Quem está recebendo, bicho, está tirando tudo de mim. Sair mais leve. Mas isso era aqui, a gente, está na mente. Não é esse efeito. Passe não precisa tocar na pessoa. Absolutamente. É uma oração, né? Vai retirar as energias, ele dispersa os fluidos que a pessoa está, coloca novas energias e distribui essa energia. Tá? E só isso. E aí, todo mundo, só chegou um momento que as pessoas entravam e voltavam, se sentavam lá para tomar passe novamente, porque queriam com ele. E nunca dava certo, né? Porque não ia coincidir, né? Porque a pessoa estava, e às vezes a pessoa voltava para o mesmo que ele tinha tomado anteriormente. E era algo interessante esse estudo. Aí chegou o momento, ele falou: você quer tomar fase com fulano? Sente aí.
Sente aí. Quando o salão ficou assim, quase pela metade, todo mundo foi embora, aí terminou. Ei, fulano, chega aqui, olha, essas pessoas todas para o senhor dar passe, não era que ela só quer tomar passe com o senhor. Eu vou me embora, você fica com a chave, porque aí vai ficar até meia-noite aí, estou dando passe. Não, pelo amor de Deus. Aí foi dar um esclarecimento para as pessoas. Porque as pessoas vêm, às vezes, na casa do Espírito e não têm noção. É importante estudar a doutrina espírita. É importante saber o passo, o que é o passo. Para a pessoa sair lá fora, como é que acontece na casa do Espírito? A pessoa não sabe dizer. Não sabe. Ela diz coisas absurdas sobre o passo. E sobre a água também. Que impressiona a pessoa, não quer nem vir mais, Deus me livre. Entra no quarto escuro, apaga a luz, e vai ver a assombração, e sai correndo. Então, nesses processos de obsessão, né, é muito comum de encarnado para desencarnado, com essas perturbações que nós temos, somos nós que perturbamos o plano espiritual, com esse tipo de comportamento. E a de encarnado para encarnado. Essa aí é que é danada. Muito comum também, perfeito. Muito comum. Aquelas pessoas que têm ódio do outro, que têm ressentimentos, invejosas, que a pessoa cresce e ela fica com inveja, porque a pessoa cresceu, adquiriu alguma coisa, ela fica desejando mal, ou alguma palavra que saiu, às vezes a pessoa está tão perturbada, eu costumo dizer que ela não enxerga a outra pessoa. Não enxerga. Quando você está num processo de perturbação, de uma preocupação, já pensou, a pessoa teve uma decepção grande, enorme, e ela entra no elevador, pode ter uma multidão, ter pessoas do lado dela assim, que ela conhece, ela não consegue falar. Aí a pessoa diz, está vendo? Metida a besta, nem falou comigo. E começa a vibrar negativamente para a pessoa. Nem sequer, sabe, a gente não dá assim a chance da pessoa dizer, será que ela está com algum problema? Será que ela está passando por alguma situação difícil? Ela não é assim normalmente, tem alguma coisa errada. Não, a pessoa já fica massacrando, achando que não. Então, essa obsessão, ela é terrível e muito comum no nosso dia a dia, né? Pessoas que vivem querendo copiar os outros. Nós nunca teremos, porque Deus dá tudo dentro dos nossos merecimentos, gente. Às vezes a pessoa estuda, aí não consegue ficar rico, porque ele estudou para ficar rico. Diz, eu vou ficar rico. Só que ele não consegue ficar rico. Aí ele vê um analfabeto rico, milionário. Nós temos exemplos aqui de gente riquíssima que não sabe fazer um ó. Aí ele diz, eu quero ver do meu filho qual é que consegue ter a fortuna que eu tenho. Entendeu, gente? A mão de Deus não tem como. Se você merece uma coisa, o que é o tratamento espiritual? É você aceitar aquilo que você já tem, com gratidão, agradecer a Deus. Poxa vida, que maravilha. Eu não tinha um carro, agora eu tenho. É velhinho, mas eu estou andando com ele. Pior é não ter, não era? Muito obrigado, Senhor, pelo meu carrinho. Eu posso andar, eu posso sorrir, eu posso falar, eu posso enxergar, eu posso escutar. Tantas coisas boas que eu tenho. Eu tenho uma casa, né? Eu tenho meus filhos, eu tenho isso. E aí, se a gente for enumerar a gratidão, é muito grande, gente. A lista de benefícios que nós temos. Então, isso, por si só, já é uma grande riqueza. Aí, a avaliação da espiritualidade vai vendo os nossos merecimentos. Porque quando você agradece, você está propenso a receber mais. Não é isso? Você recebe muito mais. Isso é muito natural. Cada vez que você agradece aquilo que você conquista, mesmo você conseguir comprar esse livro, que maravilha. Eu gostei tanto, eu estou tão feliz que eu tenho esse livro. Muito obrigado, Senhor. Você me deu condição para me ter esse livro. E ele vai me dizer muitas coisas boas. Muito obrigado que eu conheci a doutrina espírita. Que libertação, que coisa maravilhosa. E a gente não percebe isso, entende? Então, a obsessão de desencarnado para encarnado é comum também do lado do controlador, o espírito controlador, que quer controlar tudo, que sabe tudo, sofredor, coitado, sofre demais, porque é difícil. Quer controlar o pai, quer controlar a mãe, e quer controlar os irmãos, sabe de tudo.
Não entre nessa. Ele é mais obsediário, é mais sofredor do que próprias pessoas que convivem com ele. Porque são pessoas que elas mexem com a organização de onde ele estiver. Se é no local de trabalho, já imaginou um chefe controlador? É terrível. Né? Então, também está dentro desse processo. Quando a gente se descobrir alguns excessos dentro do nosso comportamental diariamente, meu Deus, é por isso que eu digo que é muito interessante isso. Às vezes você se descobre você mesmo. Poxa vida, eu sou uma pessoa muito controlador. Eu quero ajudar as pessoas sem nem me pedir. Aí eu me descobri assim, que eu era controlador. Isso estava me causando sofrimento. Eu queria ajudar as pessoas que não me pediram ajuda. Por que você vai ajudar quem não está lhe pedindo? Né? Porque às vezes você toma atitudes que não tem nada a ver, você que se incomoda com coisas que não faz parte, você não vai resolver aquilo. Não adianta. E aí a pessoa sofre bastante. Esse é obsediado de encarnado para encarnado é terrível. Ele sofre mais, talvez, do que e faz sofrer os outros. Né? Então vamos ter cuidado com esse autocontrole, né, da gente mesmo. E também tem uma outra, que é outro modo, que é a auto-obsessão, que também acontece muito. Pessoas altamente obsediadas, perturbadas. Elas mesmas não precisam de ninguém para perturbar elas. Elas já são perturbadas por natureza. Né? Se incomodam com tudo, né? Elas sentem sensações de coisas que não tem nada a ver com ela, mas elas trazem para elas. Se ela nasce uma espinhazinha, um negócio, será que eu estou com câncer? Ela viu algum aviso, algum noticiário, alguma coisa, aí ela começa a dizer, meu Deus, eu estou com câncer. Aí vai para o médico, mas não, você não tem nada, você está ótimo, está forte. Qual é o problema seu? É psiquiátrico mesmo. Às vezes o médico vai te tratar, você precisa de um psiquiatra, você está com muito problema. Né? Porque a pessoa ela começa a sentir emoções e sensações que não tem nada a ver. Ela tem comportamento, medo de ficar velho, e aí fica tentando fazer coisas que não vai conseguir. Né? Porque é interessante a pessoa ser elegante. Né? Ser velho, mas elegante, arrumadinho, não é não, Beto? Olha, Beto, elegante, bem vestido. Não é isso? Isso é que é importante. Né? Não é a pessoa querer ficar jovem. Né? Não é ser jovem, né? Porque não dá mais, né? A gente não vai retroagir. Caiu, não tem mais jeito. Por mais que a pessoa estique, a natureza, o tempo, não tem como. Olhe para as mãos, olhe Ana Maria Braga, olha as mãos que denunciam, olha os braços, não tem como. Viu? Isso é lei natural da vida. Então, aceitar, né? Até o palestrante que eu escutei falando sobre isso, que eu assisto sempre ele fala assim, olha, cuide, pega esse dinheiro que você ia gastar com investimento para fazer cirurgias plásticas, fazer isso e aquilo outro, vá viajar, faça uma boa viagem, realize algum sonho, alguma coisa interessante que você gostaria de fazer. Fora o risco que a pessoa está tendo de desencarnar, né? Fora da hora. Né? Quem que vai garantir que uma lipoaspiração ou um negócio que às vezes a pessoa não precisa, está ótima, está linda, maravilhosa, mas quer ficar jovem, não tem como. Né? Isso faz parte também desse processo da auto-obsessão, esse incômodo de não aceitar a velhice. A velhice é um desafio, logicamente, para todos nós. Nós vamos chegar nela, quem chegar morreu, desencarnou antes, né? Mas aceitar dói menos. E a gente pode fazer muitas coisas para se tornar um idoso jovem, saudável, né? Poder fazer muitas coisas boas. Não é isso? Que às vezes a gente perde muito tempo com essa preocupação, isso gera um processo de inquietação e de perturbação, porque a pessoa começa a entrar na galeria musical da saudade. Isso é terrível. Não tem coisa pior, quando você começa a escutar música do passado e ficar pensando, ou ver fotos que você era jovem. Eu fico imaginando esses artistas, né? Que se vê jovem, bonito, aí de repente está acabado, velho. A gente sente as mesmas emoções, né? Às vezes a pessoa chega lá e olha assim, meu Deus, como era lindo e agora estou acabado.
Meu Jesus Cristo, o que será de mim? Como eu estou horrível. Não, você está bem, você está ótimo. Se você conseguisse trazer isso para o hoje, com lembranças boas, que tempo bom, que tempo maravilhoso que eu vivi. Tive uma juventude maravilhosa, brinquei muito, curti muito, dancei, me diverti bastante, né? Mas agora, isso já não me interessa mais. Tem coisas que não têm sentido, né? Como o programa você casou com uma cuidadora, o rapaz casou, ele tinha 80 anos e casou com uma moça de 20 e poucos anos. Ele não casou, ele está com uma cuidadora agora, porque não tem como, gente. Vai dizer que uma pessoa de 80 e tantos anos vai ter a mesma energia de uma pessoa de 25, mas nem querem. A pessoa diz, estou melhor do que muitos jovens por aí. Tá não, meu filho, se contente. Não tá, é mentira. Você está se enganando, né? Porque eu ando de bicicleta, né? Aí eu passo, o cara tenta acompanhar. Aí eu me lembro do cara, não adianta. Não tente correr. Ande dentro da tranquilidade, daquilo que seu esforço físico permite, né? Não adianta. Então as coisas elas têm que ser conscientes. E a doutrina espírita nos traz a razão, nos traz esse sentimento, né? E ainda existe outros tipos ainda, né? Que é a obsessão não odiosa, que a pessoa não tem ódio, né? Como é essa obsessão não odiosa? Né? É simplesmente a pessoa se aproxima do outro, porque tem os mesmos gostos, os mesmos sentimentos, as mesmas emoções. Então ele está ali, não quer fazer mal nenhum, mas é um acompanhante. Eu gosto de tomar uma cachaça. Esse filho está lá bebendo comigo. Ele faz parte daquela boemia. Você deixa de se afasta, por isso que quando você começa um tratamento espiritual, você tem uma certa dificuldade em permanecer. Tá? Tem que ter muita firmeza, muita fé, muita confiança e vontade, né? Porque os companheiros de lá, não, ele vai nos deixar, não dá, e fica ali, provocando de todas as formas, você lhe colocando nas pegadinhas que a gente viu lá do assédio, em situações que vai lhe chamar a atenção para o álcool e para o vício, né? E aí você acaba cedendo, porque os caminhos têm que ser diferenciados, você tem que mudar os caminhos, tem que ser firme nessa decisão, para que esse processo não ocorre. Então é um tipo de obsessão que não é odiosa. E tem a obsessão odiosa, essa é mais complexa, porque o espírito tem ódio, tem mágoa, tem rancor, e aí ele vai, logicamente, lhe perseguir, além túmulo, né? Por isso devemos nos reconciliar rapidamente com ele, se for o caso aqui encarnado. E existe a obsessão por amor. Como é que pode, né, gente? A obsessão por amor, né? Tem uma pessoa que o pai morreu, uma pessoa muito boa, mas o que aconteceu? Era o guarda-roupa do pai, todas as coisas do pai dela, ela guardava. Terno, toda a roupa do pai, joias, relógio, fotografia na casa toda, numa mesma posição, que ela morava com o pai. Aí ela apareceu lá no centro espírita e conversou comigo logo. Ele disse, rapaz, vamos dar um jeito nisso. Pega essas roupas todas e se desfaça dela. Dê às pessoas mais necessitadas em nome do seu pai, em memória dele. Ore por ele e diga que está doando isso. Aí ela não gostou. Venda esses relógios, dê essas coisas, vale algum dinheiro, aplique em algo que possa servir daquela moedinha lá, que pode ajudar muitas pessoas, né? Que vai calçar, vestir, alimentar muitas pessoas. E assim você vai ter mais felicidade e, consequentemente, vai se desligar mentalmente do seu pai e deixar ele seguir também. Porque isso ele não vai estar bem onde ele está. Você está obsediando seu pai com esse sentimento. Porque o pai vai ficar feliz de ver ela feliz, de ver ela tranquilamente seguir o seu curso. Aí sim, mas quando a pessoa se apega exacerbadamente àquela pessoa que passou, que desencarnou, aí é complicado. O importante é você amar, ter saudade, é natural. Nós temos aquele momento
logicamente, que é uma perda, e se for um jovem, se for uma pessoa mais jovem, pior ainda. Porque a pessoa, quando está de idade, você está com sua mãe convalescendo, sabe que ela vai desencarnar. Você vai se preparando, né? Mas uma pessoa jovem, não. Você não espera. Isso é bem mais difícil, né? Então, gente, a obsessão por amor ocorre muitas das vezes. A mãe também, apegada exatamente de forma assim, obsessiva com o filho, ela desencarna e fica tentando orientar ele do lado de lá, perturbando ele. E ele tem muita dificuldade de se relacionar em seus casamentos. Muitas das vezes não consegue ficar casado, porque é a sogra do outro lado, ó, gente. Não tem nada a ver, viu? Mas é por amor ao filho, ela se atrapalha a relação. Tem muitos casos que foram para a desobsessão e o espírito exatamente não aceitava a esposa do filho, a escolha dele. E ela influenciava, né, o relacionamento daquela família. Então é isso, eu espero ter colaborado. O antídoto de todo o processo obsessivo, o tratamento, é fazer o bem, oração e prece, e a evangelioterapia, sabe, gente? Prática do perdão. Esse capítulo 10 está toda a resposta. Que Jesus abençoe a todos nós, que tenhamos assim uma excelente semana. Muita paz para todos.